Nós vamos começar hoje uma série de pregações sobre o livro que nós conhecemos como 2 aos Coríntios, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O meu plano é pregar sobre do primeiro ao último versículo do livro. Não temos um tempo definido para isto, e apesar de que as mensagens serão em sequência, uma após a outra, de acordo com o próprio livro, mas não serão seguidas, no sentido de que eu poderei fazer interrupções ao longo da exposição para pregar sobre outros assuntos, sobre outros textos. Não obrigatoriamente vai ser ininterrupta, mas a ideia é pregar todo o livro de 2 aos Coríntios. Então eu quero dar um pequeno, não tão pequeno talvez, mas um pano de fundo mais ou menos, é um resumo, mas com um certo grau de detalhes, para vocês verem até como podemos tirar algumas conclusões interessantes sobre alguns fatos, sobre a vida de Paulo, e especialmente no que se relaciona diretamente com a igreja de Corinto. Podemos tirar algumas conclusões pelas próprias passagens que nós vemos aqui, como eu vou dizer para vocês. Não se preocupem em anotar isto, em decorar isto, e se parecer muito detalhado para o seu gosto. Simplesmente aproveite, no sentido de ver como é interessante um estudo que se faz sobre um pano de fundo de uma carta bíblica, que foi inspirada pelo Espírito Santo, como foi esta carta de Paulo aos Coríntios, que nós chamamos de segunda. Mas, então, ouçam um pouco, esse é um aspecto histórico, e não há 100% de certeza nos números em que vamos colocar aqui, como, por exemplo, a quantidade de visitas de Paulo à cidade de Corinto. Alguns acham que foram 3 visitas, outros não concordam exatamente com este número, outros acham que foram 4 cartas que ele fez à igreja de Corinto, e eu vou assumir esta posição. Agora, isso não é para causar nenhuma discussão bíblica, não tem doutrina em cima disto, são sugestões, então a importância disso é secundária, mas, como eu falei, é apenas uma curiosidade histórica que nós vamos ter. O que ninguém vai ter dúvidas sobre o que está escrito na própria carta, aí nós vamos dissecar, obviamente, detalhadamente. Mas isto aqui não é de uma certeza bíblica, porque são apenas pistas que nós temos. Então, a ideia é que essa carta tenha sido escrita mais ou menos em 57 depois de Cristo, lá da Macedônia, hoje Grécia, na cidade de Filipos, onde Paulo estava. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele esteve em Corinto, lá pelo ano 50 depois de Cristo, tem as passagens aqui, eu não vou ler. A cidade de Corinto fica na Grécia, a 80 quilômetros de Atenas. Curiosidade, ela foi destruída, essa cidade, em 1858, por um terremoto. Hoje só tem ruínas dessa cidade, mas uma nova Corinto existe hoje, a 3 quilômetros da Velha, com mais ou menos aí uns 50 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas existe hoje a nova Corinto, pertinho da Velha. Muito bem, Paulo ficou lá 1 ano e meio e fundou uma igreja na cidade de Corinto. De lá ele foi para Éfeso, inclusive levando o casal Áquila e Priscila, que ficou lá, o casal. Paulo voltou para Jerusalém. Em Éfeso, o casal encontrou Apolo, que era um homem poderoso nas Escrituras, mas não estava muito bem instruído nas coisas. E o casal então instruiu Apolo e mandou para Corinto, para ajudar lá na recém-fundada igreja de Corinto. E ele ficou lá por um tempo. Enquanto ele estava lá, Paulo iniciou a 3ª viagem missionária e voltou a Éfeso, onde ele ficou lá alguns anos. Tudo indica que foi nesse período que ele escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios perdida, que nós não temos esta carta. Tem que ter cuidado em dizer que é a primeira, porque não é a nossa
primeira, a nossa primeira carta aos Coríntios é a segunda, parece. Então, esta primeira carta, ele faz referência, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, na carta que eu escrevi a vocês, ora, então houve uma, pelo menos uma, antes da primeira, então é a zero, se vamos marcar um referencial. Então, essa foi, de fato, a primeira carta que Paulo fez aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios 5 e 9, eu não vou ler as referências, porque acho que não é o caso. Então, ainda em Éfeso, ele soube por pessoas da família de Cloé, está lá em 1 Coríntios 1 e 11, que estava havendo divisões na igreja de Corinto, notícias não muito boas sobre a igreja. Depois ele recebeu uma delegação que vinha de Corinto, formada por Estéfanos, Fortunato e Acaico, e que trouxe mais notícias não tão boas lá, sobre problemas em Corinto, está lá em capítulo 16 de 1 Coríntios, não vou ler também. Então, nesse contexto, de receber notícias preocupantes da igreja de Corinto, aí ele deve então ter escrito a segunda vez, que é a nossa primeira aos Coríntios, uma carta que foi inspirada pelo Espírito Santo e entrou então no cânon do Novo Testamento. O que significa isto? É que esta carta passou a fazer parte da Bíblia Sagrada, do conjunto de 66 livros, 49 do Velho e 27 do Novo, livros que foram inspirados pelo Espírito Santo e cujo conjunto faz, então, o que nós conhecemos como as Escrituras, ou como a Bíblia, ou como a Palavra de Deus, que não tem erro, que é perfeitamente vinda de Deus, através das pessoas humanas, homens que escreveram estes livros. Então, por que tanta diferença entre essa primeira que a gente não conhece, essa segunda que a gente conhece e chama de primeira? Porque uma não foi inspirada, perdeu-se no tempo. Não foi inspirada pelo Espírito Santo, ou pelo menos, eu acho que posso dizer assim, se foi inspirada, não sei se posso dizer, mas não foi incluída no cânon. Pode até ter sido inspirada pelo Espírito Santo, não sei. Mas, com certeza, não foi incluída no cânon das Escrituras. Como a segunda carta, que é a primeira, foi. Continuaram chegando más notícias de Corinto. Era uma igreja muito problemática. Então, Paulo resolveu fazer uma segunda viagem para lá, diretamente de Éfeso. E ele disse, lá em 2 Coríntios 2, 1, que seria um encontro em tristeza que ele iria ter lá, e parece que teve, são suposições. O motivo principal deve ter sido a ação de um homem, descrito em 2 Coríntios 2 e em 7 também, vamos ver isso com calma quando chegarmos no momento certo. Um pecado que este homem cometeu e a falha da igreja em apoiar Paulo na solução do problema. Então, Paulo foi a Corinto, que seria a segunda vez, voltou a Éfeso, de onde escreveu, então, pela terceira vez aos Coríntios, também perdida hoje, do jeito que a primeira foi perdida. Essa carta foi levada por Tito. Então, foi uma carta escrita com muita tristeza, da parte de Paulo, e muito dura, conforme informações aqui em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 7, eu não vou ler. Então, após alguns problemas em Éfeso, de onde ele escreveu esta carta, Paulo partiu para Troade, ao norte, e parece que ele havia marcado um encontro com Tito ali, e o esperou ansiosamente, porque ele queria notícia da reação da igreja de Corinto, para essa terceira carta dele, que foi levada pessoalmente por Tito, e perguntar: Tito, como é que foi? O que deu? Qual o resultado daquela minha carta tão dura, e tão triste, e tão forte? E ele esperou então Tito, e Tito não chegava. Ele conta isso claramente, então vamos ver ao longo do livro. Ele não chegava, e Paulo estava tão ansioso pela chegada de Tito, que inclusive uma porta se abriu para Paulo, e ele, para a pregação do Evangelho, e Paulo não aproveitou essa porta, não entrou por essa porta, que ele mesmo disse: uma porta se me abriu, mas eu não entrei por ela não, eu estava muito ansioso com a chegada de Tito. E ele partiu então para tentar se encontrar com Tito no meio do caminho, Tito pretensamente vindo lá de Corinto com a notícia, e se encontrou mesmo,
de fato, em Filipos ou em Neápolis, não se sabe exatamente a cidade, na Grécia, lá em Macedônia. Então, se encontraram, finalmente. E aí, Tito? As notícias foram boas em parte. Os irmãos receberam bem a Tito, que levou a carta. A carta de Paulo foi recebida com muita tristeza, mas foi bom porque isso gerou arrependimento da parte deles lá. E eles, de fato, haviam começado a tomar medidas para resolverem vários problemas que tinha lá na igreja. Mas havia más notícias também. Tito trouxe boas notícias e trouxe más notícias. Parece que as más notícias eram mais constantes, vindas de Corinto. A igreja havia sido contaminada por uns falsos mestres que estavam tentando envenenar a igreja contra Paulo, denunciando Paulo como falso apóstolo, com várias calúnias contra Paulo. Vamos ver isso tudinho ao longo de 2 Coríntios. Um grupo na igreja que, embora minoria, estava enfeitiçado por esses homens que estavam querendo envenenar a igreja. Conquistaram os corações de alguns, como sempre acontece, infelizmente. Uma das acusações era que Paulo não tinha palavra, porque numa carta anterior, que é a nossa 1 Coríntios, ele havia alterado um plano de viagem. Ele planejou ir viajar para Corinto e não viajou. Não tem palavra. Aquela coisa que fica atrás de algum motivo para acusar. Paulo, então, escreve pela 4ª vez aos Coríntios, que é a nossa 2 aos Coríntios, que é essa que nós vamos agora explorar aqui ao longo de várias semanas. Ele escreve, então, a 4ª carta, tudo indica que é a 4ª, mas com certeza a nossa 2 aos Coríntios, e logo depois ele faz uma 3ª viagem para Corinto, pessoalmente, pelo ano de 57. Concentrando agora mais nesta nossa carta de 2 aos Coríntios, há vários propósitos pelos quais ele a escreveu. Explicar por que ele alterou os planos de viagem feitos anteriormente, que foi tão mal explorado, ou tão abusado pelos inimigos dele, esta mudança de plano. Uma grande parte da carta, uma das partes mais tocantes, é a defesa que ele faz sobre o próprio ministério dele. Ele faz com grande constrangimento, ele diz e repete que não era para estar dizendo aquilo, que eles estão constrangendo Paulo a dizer aquilo sobre ele mesmo, defendendo a autoridade apostólica dele. Ele não queria fazer isto, sofreu muito o apóstolo, que ele não queria estar falando de si mesmo e se arrogando poderes, que ele tinha poderes como apóstolo, de fato ele tinha autoridade enorme, dada pelo próprio Cristo. Para ele tinha essa autoridade, mas ele não queria lançar mão disso. Mas se era necessário, e os irmãos o estavam obrigando a isso, ele ia fazer. Aí como fez? Que bela defesa que Paulo fez do seu próprio apostolado. Mas que é constrangedor? Mas fez. Um outro motivo, preparar os irmãos para terminarem a oferta para os pobres de Jerusalém. Nos famosos capítulos 8 e 9, 2 aos Coríntios, como vamos ver, é uma parte belíssima da epístola, que fala então da parte de doação, de ofertas da parte do crente para os irmãos, e fala na importância de ser liberal financeiramente, e é excelente porque nós vamos ver lá o que o Novo Testamento promete em termos de recompensa de Deus quanto a um uso liberal do dinheiro. É interessantíssimo, porque ali está realmente, e vocês vão ver quando chegar a hora, ali está o que Deus promete. Hoje, na época do Novo Testamento, como uma recompensa para os que são generosos. E nós vamos ver que está muito diferente da deformação chamada Evangelho da Prosperidade, que dizem que quanto mais você dá em dinheiro, Deus devolve em dinheiro mesmo, e que você vai ganhar muitos bens, e quanto mais você dá, mais você recebe, e fazem disto uma heresia,
muito grande, mas importantíssima para as bases desse chamado Evangelho da Prosperidade. Dê e você recebe mais, mas recebe em dinheiro ou em bens. E tem alguns que filmam os carros deles, as casas. Eu não tinha nada e hoje eu tenho esse carro, e botam na televisão. Então nós vamos ver a elegância com que Paulo vai tratar esse assunto, lá em 2 Coríntios 8 e 9. É para ser liberal financeiramente? É para ser generoso? Sim. Mas o que vem, qual o resultado de agradar a Deus sendo assim? Como é que Deus age? Vocês vão ver que elegância. Eu não vou estragar a hora, porque fico vibrando, querendo chegar logo o momento, porque é muito bonito. Então, ele prepara os irmãos para terminar esta oferta, que eles tinham começado a fazer para os irmãos pobres lá em Jerusalém. E ele expõe e denuncia com peso os falsos mestres. Expõe e não poupa. Do jeito que ele foi forte na autodefesa, quando ele argumentou sobre o próprio apostolado dele, apostolado próprio, genuíno, autorizado, mas ele foi duro na denúncia contra os falsos mestres. Grande lição para nós, a maneira de denunciar, a forma de denunciar, que sempre é um problema, não somente para o crente de uma maneira geral, mas principalmente para os pregadores. Qual é a obrigação de um pastor, de um pregador, de denunciar o erro? E a forma de denunciar, cita nomes, não cita nomes, cita igrejas ou não cita, qual o peso que vai ter no ministério de um pastor, de um pregador, o aspecto da denúncia contra o que é errado. É uma pergunta difícil, muito difícil para um pastor sério, que quer fazer o que lhe compete no púlpito, ter responsabilidade. Então ele não quer errar nem para um lado, nem pelo outro. Por um lado, de ficar calado, não dizer um pio nunca, pelo bem da paz e do amor. E nem quer ir para o outro extremo, de usar o púlpito 95% para denunciar falsas doutrinas, que tem muitas por aí, sempre haverá. Então, os dois extremos não são saudáveis, biblicamente falando. Mas aonde está, então, a sabedoria e a moderação disto, ao mesmo tempo em que ele previne o seu povo contra os erros que tem por aí, e em que ele defende com zelo a palavra de Deus, que ele é um batalhador para isso, e devemos lutar pela fé. Então, esse é um ponto difícil. Vamos tentar aprender alguma coisa de Paulo, expondo 2 Coríntios. E ele prepara os irmãos também para a tal visita que ele fez depois de escrever 2 Coríntios, que foi, acha-se, a terceira visita que ele fez lá, então, à cidade. Então, eu coloquei esses 5 propósitos principais pelos quais ele fez esta carta. Ao longo da carta, além de fontes tocantes da biografia dele próprio, ele fala, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, de longe, em que ele abre o coração, fala de aspectos fortes, de aspectos fracos, fala de fraquezas e fortalezas dele, e de tristezas dele, de alegria dele. Ele abre mesmo. Então, quer conhecer, ninguém pode conhecer o apóstolo Paulo sem estudar bastante 2 Coríntios e ver quem era este homem, Paulo de Tarso. Além disto, de abrir muito sobre ele próprio, nós vamos ver passagens muito bonitas sobre a misericórdia de Deus, sobre o conforto que Deus nos dá nas tribulações, da importância da confiança em Deus, da oração intercessória. Olha os assuntos, todos os assuntos muito importantes e ricos para a nossa vida cristã. O ministério do Espírito Santo em nós, é uma das cartas fortes sobre a divindade do Espírito Santo. Quando ele diz que o Espírito é o Senhor, apontando para a divindade do Espírito Santo. Ele fala do bom perfume de Cristo, que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, quanto nos que perecem. Muito bonito aquilo. A ousadia no falar,
que nós devemos ter, como ele próprio teve que ter muito, ele já tinha, mas teve que ter mais ainda para poder se defender. A nossa transformação de glória em glória nesta terra, que aponta para a nossa santificação. O poder de Deus nas nossas vidas, hoje, enquanto estamos aqui. O corpo celestial que nos aguarda. O tribunal de Cristo. E muitos outros pontos que nós vamos chegar. Então, hoje eu quero ver com vocês apenas a primeira frase da carta. Finalmente, vamos a 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Diz assim, a segunda carta bíblica de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, te damos graças por cada letra que tu escolheste para figurar, para cintilar nas tuas escrituras. Obrigado por, segundo aos Coríntios, como nós a conhecemos, esta carta maravilhosa, se foi a primeira, a segunda, a quinta, a décima, na realidade pouca importância tem, apesar de nós estudarmos e queremos entender se foi a primeira, a segunda, conforme essa explicação que eu dei aqui, que ainda é discutível, como eu falei, conforme outros pensam um pouco diferente, mas não importa, Senhor Deus, o fato é que esta carta, seja lá o nome que nós vamos dar a ela, ela está nas Escrituras, e a tua palavra mandatória, não há discussão sobre ela, não estamos aqui para discuti-la, para questioná-la, estamos aqui para tentar compreendê-la, e mesmo naquilo que não vamos compreender, porque é acima da nossa capacidade, nós queremos nos quedar diante de Ti, Te louvando, Te glorificando pela Tua maravilha. E o coração do crente sabe quando ele está defronte de um trecho das Escrituras, chega, arde o coração. Repito, mesmo que a gente não entenda tudo, Senhor, mas é como se o Espírito entendesse que esse é o nosso Deus, mesmo não totalmente compreensível para nós, como realmente não poderia ser. Então, muito obrigado, vamos chamar assim, pela segunda carta de Paulo aos Coríntios, Senhor, e nos ajuda a compreendê-la e a crescermos nela. Nos edifiquem todas essas pregações que deveremos, pela Tua graça, ter aqui neste púlpito, sobre 2 Coríntios. Me ajuda ao levar a Tua palavra. E mais importante ainda, ajuda aos irmãos, aos amigos, a todos que vão ouvir a carta e ouvir as pregações, que sejam orientados pelo Teu Espírito, iluminados, e que haja um lucro espiritual muito grande para todos nós, com a exposição desta carta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, e eu te agradeço de antemão. Amém. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, com muita naturalidade, ele se autoqualifica, ele começa assim, se autoqualificando como apóstolo de Cristo. Interessante, como eu falei, que ele vai investir boa parte da carta, especialmente no final desta carta aqui, defendendo o seu apostolado. Ele vai fazer isto com detalhes. Mas o fato é que esta afirmação categórica dele, logo no início, é contundente. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Isso para uma igreja onde muitos lá estavam duvidando disto, onde alguns estavam ensinando exatamente o contrário, que ele era enganador. E apesar de que depois ele vai cuidar de defender isto, mas é como se ele dissesse assim: olha, eu sou apóstolo de Cristo. Se vocês quiserem acreditar nisto, tudo bem. Se vocês não quiserem acreditar nisto, lamento quanto a vocês. Para mim, tudo bem, do mesmo jeito, porque eu sou.
apóstolo de Cristo. Que eu sou um verdadeiro apóstolo, eu não tenho dúvidas, a ponto de me colocar logo no início da carta deste jeito. Na realidade, irmãos, não havia meio termo. Alguém estava mentindo e enganando. Ou Paulo, ou os que chamavam Paulo de um falso apóstolo. Um dos dois grupos aí estava mentindo e estava enganando. Ou um, ou outro. Ou o próprio Paulo, ou os que estavam denegrindo a palavra dele. Os irmãos na igreja que estavam em dúvida, eles vão ter que escolher em quem acreditar. Mas o que eu posso dizer é, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Pense o que pensar. Meu irmão, meu amigo, pense o que pensar. Eu acho bonita esta forma natural dele se colocar assim, sem ficar encabulado, sem timidez, mas afirma com serenidade. Aí diz, detalhe, pela vontade de Deus. Aí é que é uma frase. Isso tem um peso. Pela vontade de Deus. Imagine o peso que ele colocou nos ombros daqueles que estavam dizendo que ele era um mentiroso. E que estavam duvidando que ele de fato era apóstolo. E agora complicou. Porque, além dele dizer que é apóstolo, ele está jogando mais alto, ele está apostando mais alto. Ele aumentou o peso da afirmação dele, porque agora ele coloca Deus no meio. Não é mais uma luta de líderes entre igrejas. Eu sou, não, eu que sou, tu não és. Tu és um charlatão, não. Charlatão é o outro, eu não. Bom, eu estou nessa luta, estou, mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu sou apóstolo, primeiro. Segundo, pela vontade de Deus. E quem estava em dúvida, certamente deve ter ficado muito mais preocupado em poder dirimir a sua dúvida e resolver a sua dúvida de uma maneira correta. Das 13 cartas de Paulo, que estão nas Escrituras, em 5, ele iniciou textualmente dizendo que era apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, era um costume dele. E numa sexta ele disse pelo comando de Deus, que é mais forte ainda do que vontade, pelo comando. O fato é que é porque Deus quis que ele fosse apóstolo. Então, era uma convicção absoluta dele que ele havia sido chamado para o apostolado, e agindo assim, ele impunha a sua autoridade, mesmo de maneira natural, serena, mas impunha a sua autoridade, e indicava que ele havia aberto mão do próprio controle da sua vida e de tudo que ele fazia e as atividades dele, para se entregar totalmente ao apostolado de Deus. Ele era um homem dedicado totalmente a este ministério de ser apóstolo, porque Deus chamou. Então, se alguém discordasse daquilo, que fosse se entender com o próprio Deus, de acordo com o que Paulo está colocando aqui. Eu fiquei pensando, agora de maneira prática, até que ponto um crente pode afirmar sobre si mesmo, esta é a vontade de Deus para a minha vida? Esta pergunta tem gerado centenas de livros, palestras e tudo mais. Há uma grande variedade de responder esta pergunta de acordo com as convicções de cada um, até as doutrinas que se creem. E eu quero tentar colocar aqui algumas sugestões sobre afirmações que nós podemos fazer sobre ao ser ou não ser a vontade de Deus para a sua própria vida. Os que acham que eu vou fazer aqui algumas revelações, 3 passos,
Não, 5 é melhor. 12 é que é a moda mesmo. 12 passos para você conhecer a vontade de Deus na sua vida pessoal, no seu futuro, o que Ele quer de você, sobre o casamento, sobre o seu curso, sobre o concurso, sobre aquele exame de saúde. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Decepção eu vou lhe causar agora grande, porque eu não tenho nenhum passo. Imagina 12. Não tenho a menor ideia. Como é que você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Por antecipação, não se sabe. E se há pessoas, milhares, dizendo que sabem, e centenas de líderes religiosos que se dizem com revelação do alto sobre o futuro, sobre profecia, e com alguma visão e coisa assim, não creia nisto. Não há base bíblica nenhuma para se crer que Deus hoje se utiliza de revelações pessoais para falar particularmente com este ou aquela pessoa. Mesmo nos tempos bíblicos isso era raro. Era raro Deus dar alguma revelação específica para um profeta sobre a vida pessoal do profeta. Muito comum era Deus dar uma revelação sobre o futuro, mas envolvendo nações, envolvendo Israel, envolvendo o plano de Deus para a humanidade. Eram revelações sobre o futuro, sim, mas não de uma maneira particularizada para a vida de cada pessoa. Não era assim. Era raro na época para um profeta verdadeiro de Deus. Então hoje, 2000 anos depois que nós temos a palavra de Deus revelada, as escrituras completamente formadas, o cânon já estabelecido há quase 2000 anos, achar que Deus então acrescenta revelações à palavra dele hoje, isso é algo extremamente sério, grave, que tem levado muitos cristãos, às vezes de boa fé, cristãos verdadeiros, a prática não aprovadas por Deus, a busca de revelações, buscando e acreditando e crendo, muitas vezes ingenuamente, em quem se diz ter uma revelação, sem a menor preocupação de provar que essa revelação de hoje não se cumpriu, ou mostrar que não se cumpriu uma semana depois que era a época prevista, sem a menor cerimônia. Eu conheço pessoas que já disseram, eu vou passar num concurso tal, que eu vou fazer num dia tal, Deus me revelou que eu vou passar, e a pessoa não passa. Aí outro pergunta, como é que é isto? Eu me enganei, então você falou o nome de Deus, e diz que Deus lhe revelou aquilo, Deus mentiu para você, Deus lhe enganou. Olha, um profeta no Velho Testamento, quando dizia uma coisa e não acontecia, ele era para ser, sabe o quê? Apedrejado. Quando alguém falava em nome de Deus, dizendo que estava falando diretamente da parte de Deus, como porta-voz de Deus, isso não se cumpria, aquele chamado profeta era um falso profeta, matem-no. No Velho Testamento era assim. Aí hoje vem pessoas de uma maneira completamente inconsequente e irresponsável, falar em nome de Deus, todo tipo de revelação, até para coisas corriqueiras, às vezes até ridículas na vida, e sem a menor cerimônia em provar que o que ele disse se cumpriu. Ao contrário, todo mundo está vendo que não se cumpriu, mas ninguém está ligando para se cumpriu, se não cumpriu. Então tanto o que fala quanto o que acredita acaba sendo inconsequente aos olhos de Deus, tanto um quanto o outro, porque a Bíblia previne sobre os falsos profetas. Então, quando eu falo aqui sobre conhecer a vontade de Deus, e você poder dizer, é vontade de Deus para a minha vida, quanto ao seu futuro, você não sabe de uma maneira particular. Você sabe o que eu vou dizer aqui, que as Escrituras garantem para qualquer um que siga por este rumo. Então é claro que você pode dizer que é um salvo em Cristo, como eu vou dizer, e que vai para o céu, óbvio, mas não é que Deus lhe revelou num sonho à noite que você vai para o céu.
É porque você tem convicções de fé e tem informações bíblicas que você vai para o céu uma vez que você aceitou Cristo. Então, o que nós sabemos sobre o nosso futuro, o que você sabe sobre o seu futuro, é o que está revelado para o futuro de qualquer um que segue por aquele caminho. Então, coisa futura, particular para a sua vida, você não sabe, eu não sei. E, mesmo as coisas passadas que ocorreram na sua vida, você ainda tem que ter muito cuidado ao dizer, foi da vontade de Deus que eu fizesse aquilo. Tem mais esta. Coisas passadas. Porque, irmãos, as nossas impressões, as nossas vontades, muitas vezes são misturadas com emoções e são falhas. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, sim, que nos orienta, nos dirige, mas isso não garante uma orientação 100% correta, não porque ele não sabe orientar de uma maneira 100% correta. É óbvio que o Espírito Santo de Deus sabe tudo, mas nós não temos condições de sermos orientados de uma maneira plena. Tente orientar uma criança de 1 ano e meio de idade, você tem todas as condições de orientá-la, de ensinar até álgebra para ela, mas a criança não tem condições de aprender. Não é o problema do professor, é da criança, da limitação. Então a nossa vida é muito falha, a nossa maneira de ver as coisas, até de entender às vezes as escrituras, por causa da nossa limitação e da nossa luta do espírito contra a carne que ainda temos dentro de nós. Então nós não somos confiáveis. O Espírito de Deus é absoluta e totalmente, infinitamente confiável, mas a limitação é nossa. E ainda tem algo que não é tão complicado, talvez até ajude mais, é quando você pensa em dois tipos de vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus e uma vontade agradável a Deus. A vontade permissiva é que Ele, na sua soberania, permite, mas sem prazer. O crente peca. Foi da vontade de Deus aquele crente pecar? Sim e não. Sim, porque ele permitiu que o crente pecasse. Se não tivesse permitido, o crente não tinha pecado. E não, porque não foi uma vontade gostosa, agradável a Deus. Importante você, estou no limite mais simples que eu posso, em termos dessa questão de vontade de Deus, mas isso ajuda. Mas então, eu parei, pastor, ver se eu entendi. Então, quer dizer que Deus permite coisas acontecerem que Ele não gosta? Você entendeu bem, é isso mesmo. Perfeitamente. Mas como é que pode? Se Ele é soberano e Ele faz o que quer, como é que Ele permite que coisas aconteçam que Ele mesmo não gosta? Cuidado. Porque aí você já está entrando nos bastidores do coração de Deus. Faz parte dos planos dele que coisas que ele não gosta aconteçam. Ele tem o controle. Aquelas coisas poderiam não ter acontecido, porque no momento que ele perdeu o controle de tudo, ele deixa de ser Deus. Então ele tem o controle total, sim, mas ao mesmo tempo ele permite que aquilo sobre o qual ele tem controle siga um rumo que não o agrada, que o entristece. Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Não é que ele pecou porque fez Saul rei, não é porque ele fez uma tolice porque fez Saul rei. Até no hebraico ali pode significar, ficou triste, decepcionado, mais ou menos entre aspas, porque até a questão de decepção não há muito em Deus, porque Ele só sabe o que vai acontecer, mas no sentido de coração, sim, tristeza da parte dele. Então, quando você olha para trás, você pode dizer assim, tudo o que aconteceu comigo foi da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. Isso aí foi, até seus pecados, tudo, 100%. Uma queda, uma topada que você deu, tudo foi da vontade soberana de Deus. Mas eu não quero falar nela. Nem creio que Paulo estivesse falando só nessa vontade soberana da parte de Deus, vontade, vamos dizer, mais fria,
ele como soberano de tudo. Mas certamente Paulo quis dizer mais do que isso, que ele era apóstolo porque Deus se agradou de fazê-lo apóstolo. Então eu pergunto assim, eu advirto assim, cuidado quando você olhar para trás e disser, aquilo que eu fiz, aquilo, foi da vontade de Deus. Vá com cuidado. Vá com cuidado. Eu acho e agradei a Deus até onde eu consegui imaginar. Eu fiz em paz aquilo. Então eu acho que eu consegui agradá-lo a Deus. Eu acho que eu diria, acho que diria. Vá com cuidado. A minha preocupação, irmãos, é só você não assumir uma autoridade profética e dizer foi da vontade de Deus, porque agora você virou um porta-voz de Deus, você virou um procurador de Deus. Isso é muito sério. Inclusive um dos 10 mandamentos, não usar o nome de Deus em vão, hein? Isso é grave. Então, cuidado quando for falar da vontade gostosa de Deus para a sua vida particular. Quanto ao futuro, não dá mesmo. E quanto ao passado, vá com muito cuidado. Mas agora eu quero olhar para 4 situações em que o crente pode dizer categoricamente, sem medo de errar, eu estou fazendo isso pela vontade prazerosa, não é só a soberana, mas a vontade gostosa ao coração de Deus. Primeira, salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 1 e 21. Eu não vou desenvolver muito essas situações, estou apenas querendo aproveitar a frase de Paulo pela vontade de Deus e de uma maneira prática. 1 Coríntios 1 e 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Há uma curiosidade interessante aqui. O verbo grego traduzido por aprove, ele é um composto de 2 palavras. Uma que é a palavra eu, que quer dizer bom, em grego. A outra é o verbo dokel, quer dizer pensar, supor. A junção das duas, então, é pensar bem, parecer favorável a alguém, ter boa vontade daquilo. Este é o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui, traduzido como aprove. Então, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Foi agradável a Deus. Então, se você é crente no Senhor Jesus Cristo e tem convicção disto, você pode dizer com todas as suas forças: eu fui salvo porque Deus quis. Pode falar em nome de Deus assim. Pode falar, com tranquilidade. Agora, se você vai dizer isso numa roda de amigos, a maioria talvez nem crê em Deus, como a Bíblia fala e tudo, aí alguns vão dizer assim: epa, você é salvo porque Deus quis. Salvo como? Começou. Salvo como? Esse negócio de salvação, cada um tem a sua definição. Aí vão dizer: não, mas espera aí, o próprio conceito de Deus é muito vago. O que é Deus para você? Faça como Paulo, num momento desse. Olha, eu sou apóstolo porque Deus quis. Viu? Meu amigo, eu sou salvo em Cristo e eu vou para o céu porque Deus quis. Mas se você quiser depois conversar comigo e para eu dizer quem é o Deus que eu estou falando e que salvação é essa que eu estou falando, eu explico tudo direitinho. Mas por enquanto fico com isso aí. É como se Paulo dissesse: olha, depois eu vou explicar lá no final da carta sobre o meu apostolado. Mas por enquanto eu começo a fazer minha carta, acredite aqui, por favor,
por favor não, se quiser acreditar, eu sou apóstolo porque Deus quis. Agora, para eu definir o que é apostolado, e quem é esse Deus que quis, e que vontade é essa de Deus, querer ou não querer, depois eu explico isso melhor, e se houver oportunidade. Muitas vezes a gente fica cheio de dedos, demais, porque o mundo é tão hostil a nós, e ele nos exige tantas explicações, e ele procura com tanta força nos pegar, e nos complicar, e calar nossas bocas, e muitas vezes, infelizmente, consegue. Lá está um crente numa faculdade, cheio de mentes hostis, coitado, ele mal tem coragem de dizer o nome Jesus Cristo, porque já vai levantar pensamentos diferentes, quem é esse Jesus para você e tal. Então, termos de salvação, de céu, de inferno, Jesus Cristo, cruz, não vou nem falar nisto, não faça isso não. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, puf! Para um bocado de gente que estava desconfiando do que ele era e dizendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não creio, eu creio. Pois, meu amigo, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou salvo em Jesus Cristo. O quê? Eu sou salvo em Jesus Cristo. Como é que tu sabes? Pela vontade de Deus. Agora, deixa eu vir para lá arrogante, fanático. Fazer o quê? O fato é que se você é crente, Deus testifica com o próprio Espírito dele, junto ao seu Espírito, que você é filho de Deus. Romanos 8,16. Você tem dúvida? Agora, se você tem dúvida, vamos conversar. É outra história. Mas se você tem convicção que é um salvo por Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras ensinam, e o Espírito Santo testifica com o seu próprio Espírito que você é um filho de Deus, deixe de chamar de orgulhoso, de fanático, de maluco, seja como for. Agora tem a hora de você dizer, vai ter o momento certo, não vai abusar de uma situação. Com certeza Paulo não saía por aí, fazendo um cartaz grande no meio da rua de Corinto, eu sou apóstolo, seria ridículo. Então teve a hora dele dizer, eu sou apóstolo por vontade de Deus, de Jesus Cristo. Teve a hora de dizer. Então você vai ter sua hora. Mas quem vai determinar essa hora deve ser o Espírito Santo que habita em você, presumindo que você esteja em paz com esse Espírito, sensível para a orientação dele, dizer, é agora. Não, Senhor, agora não, esse é o pior momento que tu escolheste para me mandar dizer assim, eu quero é agora. E esse testemunho interno, muitas vezes nós temos dentro de nós, uma orientação, não é uma voz audível, coisa assim, mas há uma convicção forte, muitas vezes, e muitas vezes nós estamos certos que essa convicção de fato vem do alto. Então, se há momentos de você ficar calado, que há, mas há momentos de você falar, e não cale não, porque alguém vai duvidar ou vão chacotear de você ou coisa desse tipo. Se alguém questionar, converse com Deus, porque eu fui salvo pela vontade dele. Ele foi quem me resolveu me salvar. Outra coisa, santificação. Vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeiro Tessalonicenses 4 e 3 diz: pois esta é a vontade de Deus. Opa, nosso assunto, hein? Vontade de Deus, estamos falando disso, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios. Então, aí a passagem continua. Eu não vou investir muito tempo nisso, mas eu quero dizer o seguinte: é absolutamente certo que Deus quer que você cada dia mais seja santificado. O que é isso? É o processo que o Espírito Santo desenvolve no crente e com a participação do próprio crente. Vou trabalhar em cima dessas participações aí, mas é um processo duplo,
obviamente direcionado, dirigido, supervisionado, controlado pelo Espírito Santo de Deus, mas o crente participa disto. É um processo através do qual o crente cada vez vai se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então não precisa, ao acordar, orar, dizer assim: Senhor, se for tua vontade, que hoje eu me torne mais santificado em Cristo do que eu fui ontem. Não precisa. Pode tirar esta condição, se for tua vontade. Por quê? Pode tirar. Porque já é. Já é. É a vontade de Deus. Então, e você sabe, e curiosamente, isso gera responsabilidade. Você sabe que está debaixo da sua responsabilidade, tomar atitudes tais que você vai crescendo dia a dia na sua santificação. Se tem rumos, atitudes, locais que você frequenta, amizades, relacionamentos, qualquer coisa que você sabe que atrapalha este caminho crescente de santificação, pare, corte. Porque você sabe que está infringindo uma vontade de Deus para a sua vida. Qual? Santificação. Tornar-se cada vez mais parecido com Cristo. Essa é uma outra parte que você pode dizer. Terceira e penúltima. A prática visível e contundente do bem, que resulte em bocas caladas de pessoas hostis. 1 Pedro 2,15, é interessante isto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus. Olha aí, eu estou usando passagens que falam agora vontade de Deus, para poder você afirmar com certeza. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, a passagem continua. Pelo contexto aqui, trata-se de uma vida correta, como cidadão, sendo ordeiro, obediente às autoridades, ter uma vida perfeita, como um cidadão de bem nesta vida. Então, Deus quer que o crente tenha uma vida assim, corretíssima, para que as pessoas vejam, notem e se calem. Em outras palavras, tire o motivo para que falem mal de você, que leva no seu nome, na sua testa, na sua alma, no seu coração, pelo menos devia levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém não gosta de crente, e lhe conhece, e sabe que você é mesmo crente, que ele não gosta de crente, mas você é o modelo de cidadania e de comportamentos corretos, éticos, decentes. Fica difícil lhe criticar. Pode até criticar, certamente vai, mas sem motivo. Este é o ponto. Não é que você vai se iludir, e ao viver uma vida correta, como Deus espera de todo crente em Jesus Cristo, que agora o mundo vai lhe aplaudir, e por onde você passar, vai ser gente dizer: ah, que bom, que bonito o seu testemunho. Claro que não, o mundo vai nos perseguir, o mundo nos persegue. Perseguiram Cristo, ele disse: me odiou a mim, então ele vai odiar a vós. Não tem dúvida. Então, o assunto não é você fugir de críticas ou de denúncias ao Paulo, o próprio, aqui. O assunto não é esse. A sua responsabilidade não é que não tenha nenhuma acusação contra você, não. Mas se tiver, que ela seja falsa. Este é o ponto. Então, é da vontade de Deus, sim, que o Filho dele em Cristo silencie o mundo que quer falar mal, quer falar contra. Ah, mas não vai silenciar. Mas não tem motivo para falar. Estão falando porque querem e vão dar conta diante de mim. O próprio Deus falaria desta forma. Estão distorcendo, estão caluniando. Estão dizendo que Paulo é um mentiroso, não porque Paulo é um mentiroso. Estão distorcendo o que Paulo está dizendo, estão mentindo contra ele. Então, tinha muitas acusações contra Paulo, mas injustas. Então, este é o ponto. E cada crente deve constantemente, diante de Deus e do próprio coração, pensar: eu estou tendo um comportamento tal que eu cale a boca dos insensatos?
dos que são hostis ao Evangelho de Deus. E se eles estão falando é porque querem maliciosamente, mas eu não estou dando motivo. É da vontade de Deus que você não dê motivos para que falem mal de você. Último, sofrimento por praticar o bem. Até parece um pouco com esta, mas é um pouco diferente. 1 Pedro, mesma carta, capítulo 3, versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Ou seja, Deus prefere, já que você vai sofrer, sofrimento é uma coisa muito comum na nossa vida e difícil escapar, mas se há de ser, Deus prefere que você sofra por praticar o que é bom, o que é aprovado aos olhos dele, do que praticando o mal. Deve ter sido muito difícil para Paulo sofrer as falsas acusações, mas ele certamente pensava: eu estou fazendo isso porque estou desempenhando um apostolado correto, digno, e essa é a vontade de Deus na minha vida. Então, se ele quer que eu sofra por fazer o bem, vou sofrer. Então, que nós tenhamos essa atitude diante de Deus. Irmãos, eu quero encerrar só com uma observação bem rápida. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, voltando então lá a 2 Coríntios 1:1. Apesar de todos os problemas graves daquela igreja, ela era uma igreja de quem? De Deus. Interessante isto. Mas e os falsos mestres? E os incrédulos que tinham lá? As pessoas que estavam contra Paulo lá? Eram de Deus? Não, claro que não. Mas a igreja, de uma maneira geral, como um grupo, falando coletivamente, para a comunidade, conhecida como a igreja de Corinto, na época lá, era de Deus, sim. Então aqui tem uma lição para nós termos cuidado, quando formos falar de uma igreja problemática, com ensinos ruins, doutrinas ruins, comportamentos ruins. A gente deve ter cuidado, porque pode ser, e talvez seja, uma igreja de Deus. É da soberania dele. Isto não entendemos. Temos que ter zelo pelas doutrinas, zelo pelo ensino, certamente. E se nós vamos comungar com esta igreja e ter relacionamento com essa igreja, é outra coisa que eu não estou nem me referindo, mas é você falar e de uma maneira denegrindo demais, ou condenando, ou quase eliminando a possibilidade de uma igreja ser de Deus. Tenha muito cuidado, porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas, muitos. Tinha muitas virtudes, mas tinha muitos problemas também. E Paulo diz: de Deus. A igreja é de Deus, mesmo que todos não fossem salvos lá. Então, devemos apontar problemas específicos sobre até uma certa igreja, ou um certo pastor, conhecido, uma pessoa pública, não tem problema nenhum. Isso aqui estão dizendo, isso aqui está errado por isso é outra coisa. Apontar erros e mostrar, mas passar assim uma assinatura, uma declaração, no sentido de que essa igreja não é de Deus, ou esse movimento não vem de Deus, tenha muito cuidado. Talvez em casos extremos, em casos realmente, absolutamente fora da possibilidade de se enquadrar com as coisas de Deus, mas às vezes a gente erra nisso, até mesmo por zelo, a gente erra nisso, em querer defender as doutrinas corretas, que é bom isto, mas não vamos ultrapassar o limite em que nós temos que respeitar. Seja como for, graças a Deus pela Igreja Batista Luz do Mundo, que eu não tenho um menor receio de dizer, é a Igreja de Deus. Somos todos crentes aqui? Não sei. Gostaríamos que fossem, ou que fôssemos, mas coração, quem conhece, é Deus. Que a grande maioria eu não tenho dúvidas pelo cuidado que nós temos com o comportamento, com a doutrina, com os membros da igreja, mas coração só Deus conhece, e isso é com Ele. Graças a Deus, porque de uma maneira coletiva, podemos dizer que a nossa igreja é a igreja de Deus, e que existem centenas, milhares de igrejas de Deus por este mundo afora. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, o pouquinho da Tua Palavra que nós falamos hoje,
começando a espetacular segunda carta aos Coríntios, e que o Teu Espírito Santo nos dirija enquanto estivermos falando sobre ela. Toca corações para se converterem a Cristo, e aqueles que já são de Cristo, que nós sejamos todos os dias mais santificados ainda, porque sabemos de antemão que esta é a Tua vontade. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.